Bem, no vídeo anterior, quando eu destaquei o aspecto preciso da taxonomia, eu usei os termos para o bem ou para o mal, mas foi apenas para fazer rima, porque o Ministério Público procura fazer justiça, o que nunca se concilia com o mal. E também, quando eu falei objetivo da ciência da computação, eu queria dizer objeto. Agora eu vou falar da analítica, que é um dos pontos altos desta apresentação. No vídeo anterior, eu fiz comentários sobre a taxonomia nacional do PIC. O que deu start ao surgimento da segunda fase do Big Data, o segundo grande trunfo do Big Data, foram situações parecidas com a do PIC, em hipótese, como veremos, guardadas as devidas proporções, é óbvio. Estamos falando das coisas de fato fora do lugar, no caso os dados. Mas em momento algum estou afirmando que o PIC está fora do lugar. Minha referência ao PIC é hipotética. Numa situação onde vai se construir e implantar uma taxonomia, como aconteceu com o Ministério Público Brasileiro, logicamente ali é um grupo de trabalho profissionais de áreas do conhecimento diferentes, especialistas em arquivo, administradores, membros do Ministério Público, pessoal de TI, biblioteconomistas e outros, ou seja, um grupo que tem plenas condições de produzir uma taxonomia excelente como é a do Ministério Público Brasileiro. Então eles não deixaram passar inconsistências. Eles tiveram o maior cuidado. Eles sabem como conduzir essas atividades. Existe uma percepção que é multi e interdisciplinar. Não tem como não sair um trabalho de alto nível. Porém, se nesse grupo não tiver ao menos um analista de dados, um estatístico, é possível que aconteçam situações que não sejam percebidas pelo grupo, porque não está na esquemática mental da atividade profissional deles. No caso do PIC, na hipótese de estar sendo lançado em outro atributo em vez do originário, se for esse o entendimento do Ministério Público, o analista de dados teria detectado já lá no início da construção da taxonomia, argumentando que o PIC deveria ter seu código de lançamento nas atividades extrajudiciais. E quando a investigação fosse a partir da fase processual, se manteria a codificação atual. É assim que eu veria como estatístico, mas eu não sei o que aconteceu de fato. Na verdade, mesmo com a limpeza e tratamento dos dados, como preconiza a estatística gerencial e o Big Data, se estiverem escondidos inconsistências e erros de origem, eles vão continuar lá dissimulados, passando despercebidos pelo analista de dados e pelo Big Data. Esses lançamentos equivocados entram na base de dados como se fossem lançamentos fidedignos, e é assim que eles vão ser encarados e trabalhados por qualquer analista de dados, por qualquer solução de Big Data. Qual o grande perigo? O grande perigo é só perceber essas coisas pelo efeito, pelo resultado, quando da publicação, análise e cotejamento do relatório, ou seja, na hora da onça beber água. O pessoal de TI e o cliente podem fazer tantas correções quanto forem necessárias durante a criação de uma solução computacional. Já a análise da base de dados não tem essa flexibilidade. No caso do Big Data, todos os seus relatórios são de alto impacto. Basta uma única publicação do relatório institucional permeada de erros e afronta a realidade para cair em descrédito. Quem vai dar uma segunda chance numa boa? Deleta tudo e faz de novo. Ao menos no primeiro momento, ninguém vai querer saber o que aconteceu, por que aquelas distorções tão grosseiras, quais as causas primeiras, essas coisas, já que a própria solução de Big Data preconiza que essas situações não vão acontecer. Nem se espera que o analista de dados ou estatístico vá produzir relatórios deficientes erráticos, jamais. Resumindo, certamente ninguém vai levar em conta as falhas que já estavam postas e desapercebidas lá na construção da taxonomia, até porque os resultados podem, por tabela, ter efeitos devastadores no contexto mesmo da aplicação do estudo dos dados. E todo mundo vai se preocupar mesmo em como reduzir os estragos, dependendo da situação. Eu vou citar apenas dois eventos emblemáticos que obrigaram o Big Data a tornar-se adulto na marra. A realidade obrigou o Big Data a tornar-se adulto quando tinha uns 8, 9 anos de existência. Uma criança, lá na década passada ainda, ele teve que tomar rumo definitivamente.
Hoje é um jovem adulto que goza do maior respeito e admiração em todo o mundo, e as expectativas são de um futuro brilhante. Mas tudo adveio por causas bem identificáveis, como veremos. Foi assim. O pessoal do Big Data, lá na década passada, acima da linha do Equador, é claro, estava fazendo coisas tão fantásticas com o uso do Big Data que começaram a se exceder um pouco no discurso. Tinha gente diretamente envolvida com os grandes projetos do Big Data que já dizia, olha, isso aqui é tão poderoso que, tendo os dados, inescapavelmente nós damos a resposta. Pode perguntar que a gente responde. Isso aqui é muito rápido. Tendo os dados, a gente responde em tempo real ou praticamente em tempo real. Dados é do jargão do estatístico, dos estatísticos, dos analistas de dados. Eles falavam os números, nós falamos os dados. Então eles diziam, a gente faz os números falarem. E eles foram mais além. Eles decretaram a morte dos métodos de pesquisa da ciência. Eles afirmaram, brevemente, ninguém mais precisará dos métodos de pesquisas da ciência. O Big Data não vai precisar disso, ele acessa os dados, ele manipula no sentido de armazenar, limpar, tratar, analisar e produzir todo tipo de resposta. Ou seja, os métodos de pesquisa vão ficar em desuso. O que eu estou falando está bem documentado e pode ser verificado. Tem quem falou o quê, tudo. E é bem recente a maravilhosa história do Big Data e sua evolução. Agora, eu como estatístico faço a seguinte leitura. Eles estavam afirmando que os métodos da ciência estatística iriam ficar em desuso. Como eu já afirmei, a estatística apoia as outras áreas do conhecimento. Se você analisar com cuidado no campo experimental, lidando com dados da realidade, ali as análises gravitam em torno da ciência estatística, sempre. Tudo no sentido de produzir conclusões e previsões acerca da realidade em estudo. Por exemplo, a econometria é ciência econômica suportada pela ciência estatística. A medicina, a física estatística, a engenharia estatística, a automação, a jurimetria, que é a aplicação do direito combinado com estatística, e de uso intensivo em países desenvolvidos e também no Brasil. Vou mais além, destacando campos da ciência bem atuais, como a pesquisa operacional, que congrega várias áreas do conhecimento numa mesma aplicação, onde se destaca a otimização, que é um dos assuntos que ainda abordaremos quando tratarmos da boa tomada de decisão, mas sempre contemplando o uso intensivo de métodos estatísticos. Mas quando o pessoal do Big Data estava vivendo o auge da prática do seu discurso, a realidade se encarregou de provar que não é bem assim. Existe uma empresa grandiosa, planetária, e não tem como a gente não tomar conhecimento dos movimentos dela. Estou falando do Google. A gente pode pensar no Google como um banco de dados, como outro qualquer. Só com uma diferença. Ele é o banco de dados. Tudo que a gente quiser, a gente vai lá e pega. Simples assim. O Google não é uma base de dados, é a base de dados. Não é um repositório de dados, é o repositório de dados. O Google é a base de dados com o qual todo Big Data sempre sonhou. Qualquer solução de Big Data faz a festa no ambiente do Google. É natural. Mas o próprio Google tem seus interesses de negócios, muito assertivos, muito agressivos. Tudo no Google envolve cifras diferenciadas. E já na década passada, o Google puxava todas as grandes corporações do mundo para o ambiente do Big Data como ferramenta de gestão. E ele era referência no uso intensivo do Big Data. Então, num dado momento, lá nos Estados Unidos, o Google, começou a publicar resultados de pesquisas diárias com relação a diagnósticos e prognósticos da epidemia da gripe H1N1, com abrangência nacional, enquanto os institutos de pesquisas tradicionais continuavam trabalhando, como sempre fizeram, com suas publicações semanais, atendendo à legislação e usando boa estatística. Na verdade, o uso intensivo da estatística faz parte da cultura do povo americano. A formação dos estatísticos nos Estados Unidos inicia a nível de mestrado, desde que já graduado em matemática.
Então são mestres, doutores e pós-doutores. Os caras são muito bons. Além disso, a pesquisa científica experimental, que tem os pesquisadores mais importantes espalhados pelo mundo, usa os métodos estatísticos no mesmo nível que os melhores estatísticos, com destaque para o modelo estatístico conhecido como estimador de Kaplan-Meier. Só que o Google se propunha inovar e quebrar paradigmas. Então ele estava fazendo outra abordagem muito superior, segundo ele, dos estudos da realidade. Só que num certo dia, eles apresentaram uma pesquisa daquelas que a imprensa chama de alarmista, catastrófica, do fim do mundo como queiram. Muito doida mesmo. Eles previram que ia acontecer uma epidemia da gripe em solo americano como ninguém tinha jamais imaginado. Ou seja, a nação ficou empolvorosa, com todos os seus desdobramentos, e nenhuma epidemia ocorreu. Foi uma publicação do Google. Seu prestígio, sua credibilidade naquele momento foram arranhados seriamente. Depois ele se recuperou, é claro, muito em função do que ele faz de melhor, que é fonte de busca mesmo. Ele se excedeu. Então, para o mundo da ciência, ficou claro que tratar esse binômio Google Big Data como substituto da pesquisa científica, como nós a conhecemos, era uma forçada de barra. Em resumo, os institutos de pesquisa continuaram fazendo suas previsões, sempre confirmadas pela realidade, logicamente agregando uma incerteza controlada. E o Big Data entrou em crise no mundo corporativo global, por óbvio. Independente do Google, estava em jogo a credibilidade da solução de Big Data. Um outro exemplo, mesmo tendo um componente de ideologia muito forte, de visão de mundo, muito controverso, também é interessante porque mostra que qualquer esforço, por qualquer motivo, de fazer torções significativas na própria realidade não dá certo, e a realidade sempre se impõe. Também na década passada, um vice-presidente dos Estados Unidos liderou uma pauta de aquecimento global e, entre outras previsões alarmistas, afirmava que o nível do mar, nos dias atuais, 2018, já teria subido 7 centímetros em comparação com meados da década passada. Além do aquecimento global contínuo, com suas consequências, em 2050 o clima da Terra será outro e não será coisa boa. Ou seja, usando estruturas de Big Data, gerava previsões cujos resultados eram muito diferentes dos resultados de cientistas que estavam nessa área sem pauta política. Nenhuma das previsões exageradas vem se verificando, pelo contrário. Boas previsões se confirmam. Isto é o que vale para a análise de dados. E o valor da boa ciência continua intacto. Suas previsões continuam assertivas. Em 2008, a econometria americana tinha todos os dados do mercado e o Big Data em mãos. Por que não previram a gravidade que seria a bolha imobiliária? Mas tinha gente fora deste circuito alertando assertivamente. Então chegou o momento que o pessoal do Big Data jogou a toalha e disse: não dá para continuar assim. O que vamos fazer? Realmente nós temos um problemão. Temos tudo e não temos nada. Concordam? Concordamos. E aí? Aí alguém teve um insight. Talvez muitos de vocês que estão me ouvindo podem ter pensado a mesma coisa. Qual seja? Isto é a coisa mais fácil que tem para ser resolvida. Basta pegar todos os métodos da ciência que existem e os que ainda vão ser criados e levar para dentro do ambiente do Big Data. Resolve tudo, se o problema é de método. Vejam bem, nós temos aqui um canhão a laser para destruir meteoros e estamos nos comportando como um garoto com um estilingue a caçar passarinhos. Está tudo fora de propósitos. E o grande movimento foi feito. A ciência não tem o poder do Big Data,
mas tem os seus métodos que lhe dão validez de ciência mesmo. Mudaram até o nome um pouquinho. Então, na passagem da década 2010-2011, surgiu o Big Data Analytics, o BDA, como a gente chama aqui. Então, quando vocês ouvirem BDA, está falando do Big Data Analytics, ou seja, a segunda fase do Big Data, de fato grandiosa e atual do Big Data. Então, os estatísticos, os analistas de dados dizem, olha, nós somos o que sempre fomos. O que aconteceu é que agora a gente, no momento virtuoso da humanidade, nós estamos tendo a oportunidade de lidar com ferramentas computacionais inimagináveis, maravilhosas, com tanto poder como tem o Big Data. Aí faz sentido a gente falar em estatística computacional de alto desempenho, mas continuamos falando estatística gerencial, análise de dados. Só que é outra realidade, o Big Data trazendo no seu âmago a ciência estatística, assim como já acontece com outras áreas do conhecimento. Mas a ciência estatística já passou por uma situação parecida, isso faz algum tempo. No auge do processo de industrialização do Japão, em certo momento os japoneses disseram assim, por que tanta estatística na ISO? Isso na década de 80. A ISO era um livrão, como a Bíblia, como a Vulgata. Depois foi dividida em várias partes, gravitando em torno da ISO 9000. Hoje tem ISO para tudo, o que é muito acertado. A ISO se configura como sistemas de gestão da qualidade padrão internacional. Mas na ISO estava todo o processo metodológico da análise estatística. Tudo o que eu vou apresentar aqui já estava lá, na ISO, o livrão. Diagnóstico, prognóstico. O prognóstico sendo visto como uma intenção, mas que continha metodologia estatística que garantia que aquilo ia tornar-se realidade tempestivamente e sucessivamente. Estava bem claro que ninguém iria atingir uma meta só por traçar a meta, não teria sucesso só por planejar, mesmo que fosse um planejamento perfeito. Lá já estava dizendo que gestão é ação, e planejamento, sendo tão necessário, é apenas o início da ação na gestão. E a ação tem que ser retroalimentada no tempo real, fazendo os ajustes, as mudanças necessárias. Você está levando a realidade para onde você quer. Você está levando a realidade para a meta. E nesse sentido que lá está dizendo que você pode mudar a realidade para os níveis de resolutibilidade e produtividade que você almeja. Essa era a ISO. Mas o Japão já estava num nível de desenvolvimento tecnológico de processo tão avançado, como é até hoje e já em muitas nações, em robótica, automação, tecnologias de semicondutores, que chegaram à conclusão que não era mais necessário o uso de métodos da ciência estatística nesse ambiente tão avançado de qualidade e produtividade. Nesses ambientes, a resolutibilidade já é inerente, não tem jeito. É questão de vida ou morte da própria empresa. Resumindo, põe para escanteio a análise de dados. O exemplo mais simples para a gente entender o embrião dessa ideia que prevaleceu é o que os japoneses chamam de Poka-yoke, que são instrumentos, dispositivos, ferramentas que blindam contra falhas de montagem de peças e componentes. Imagine uma placa de metal em cima de uma placa de SMD limpa, onde serão montados componentes eletrônicos. O diâmetro ou outras medidas e a forma de furos na placa de metal impedem que se insira componentes que não são daquele tipo naquela posição na placa SMD. Ou seja, estão eliminadas as falhas de montagem. E essas soluções foram disseminadas à exaustão. Então, para que o uso intensivo de métodos estatísticos de natureza teórica para garantir qualidade e produtividade? Podia abdicar dessas coisas.
Logicamente, o Japão influenciou todo mundo. A ISO recebeu partições. Hoje tem várias ISOs. A ISO especializou-se notavelmente, mas a metodologia estatística foi retirada da ISO. Só que com o tempo a coisa degringolou. Mesmo com as melhorias, com ISO para tudo, percebeu-se que o que estava sendo comprometido era a gestão, inclusive comprometendo a resolutibilidade. Era um momento tão frágil no ambiente corporativo que empresas se certificavam por apelo de marketing e eram recertificadas ano após ano apenas com esse propósito. Nada a ver com qualidade e produtividade como preconizadas na família ISO. Farsa e fraude combinadas, à boca livre. É claro que no Japão e em todos os países existem e existirão pseudo-empresas e pseudo-empresários ruins de doer, que não vale o que o gato enterra. Mas aqui estou tratando dos grandes líderes empresariais, seus empreendimentos e bons projetos de governo e de país, que tanto bem sempre estiveram a fazer para suas sociedades e para a própria humanidade. E eles reagiram. E surgiram com toda força os sistemas de qualidade assegurada e auditoria, programas de garantia da qualidade, os quais resgataram os métodos da estatística e ainda obrigaram os seus fornecedores de insumos, partes, peças, componentes e serviços a fazerem o mesmo. Fizeram exatamente o que o Big Data fez anos depois, ou seja, toda a cadeia produtiva, desde o fornecedor primário, passando por fornecedores intermediários, até entrar na planta industrial, dona do negócio, todos participam do sistema de qualidade assegurada, garantia da qualidade e auditoria. Por exemplo, aqui em Manaus, várias empresas gravitam em torno da Moto Honda da Amazônia. E não imagino quanto ela gasta em dólares ou reais para bancar a classe mundial. É assim mesmo que se fala, referindo-se ao que a empresa gasta para absorver retrabalhos e refugos, perda total. Mas todos aqui imaginamos que ela dá muita atenção, sempre deu, à questão da gestão, nos moldes do que eu estou apresentando aqui. E não poderia ser diferente. Manter um padrão de excelência é muito caro, a não ser que você seja capaz de fazer boa gestão da qualidade, produtividade e resolutibilidade, no caso das plantas industriais. E não tem escapatória. Ou seja, os japoneses tiveram a experiência deles e aprenderam, e o Big Data teve a experiência dele e aprendeu, no que concerne ao uso dos métodos da ciência estatística. Bom, agora vamos falar do BDA, o Big Data Analytics. Vamos esclarecer as siglas. É muito recente, mas o Big Data da primeira fase era conhecido como BI, Business Intelligence. O importante é saber que essas soluções são de primeira geração, são da primeira geração do Big Data. Não importa quais são os desenvolvedores. E o BI ainda está vivo por aí. O pessoal traduz por inteligência de negócios, inteligência corporativa, inteligência institucional. O problema é quando essas soluções se vendem como se fossem soluções do Big Data da segunda fase, e não são. Os bancos de dados tradicionais são soluções de BI, mas não players originais BDA. Então, as soluções de Big Data que contemplam plenamente a estatística computacional, os BDAs, passaram a ser chamados de BA, Business Analytics. Isso é mais recente, é mais desconhecido ainda. O BA faz o resgate pleno da ciência estatística. Então, o uso da estatística se potencializou. Talvez os estatísticos nunca imaginaram que aconteceria algo tão grandioso. Aí vieram a inteligência artificial, a mineração de dados, mineração de texto e otimização do contexto da pesquisa operacional. Isso aí veio e potencializou sobremaneira a estatística. Com todos esses recursos, o estatístico, o analista de dados, está no melhor dos mundos, desde que ele tenha a oportunidade de trabalhar com BDA. Hoje em dia são muitos os profissionais que trabalham com BDA e muitos não são estatísticos, como eu já comentei.
E essa atividade de análise de dados é chamada simplesmente de analítica, ou analytics do inglês. Nesse ambiente estão os profissionais mais bem pagos da área de alta tecnologia. São cientistas de dados, analistas de dados, engenheiros de dados. E eles não tiram o brilho e a importância do pessoal de TI, em nada. Aqui no Brasil, principalmente, onde os salários do pessoal de TI alcançam R$800 mil anuais. Agora, nos Estados Unidos, onde se respira análise de dados, o pessoal da analítica está numa situação ótima, isso é verificável. Mas tanto aqui quanto lá, isso é bom para o Ministério Público. A sua base de dados pode passar a ser tratada como um ativo relevante, muito relevante, no sentido de tirar proveito gerencial. Sim, mas como tirarmos melhor proveito da analítica? Como proceder? Bom, o que eu vou apresentar é na perspectiva da estatística, pois esta é a minha área de conhecimento. Lá nos idos da década de 70 do século passado, ou seja, faz algum tempo, alguns brasileiros foram cursar um programa de doutorado nos Estados Unidos, na Universidade da Carolina do Norte, num programa financiado pelo governo brasileiro. O grupo era formado por alguns da Embrapa, também outros da Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz de Piracicaba, mais outros do IBGE. Esse era o grupo, logicamente já tinham mestrado em estatística. Por acaso, esses brasileiros estudaram na mesma turma onde estavam 3 estudantes americanos que fizeram e continuam fazendo história nesse ambiente de alta tecnologia. Bem, o projeto acadêmico dos 3 americanos era por demais ousado para aquela época, porque simplesmente eles queriam levar toda a ciência estatística conhecida até então para o ambiente computacional. Isso era um desafio gigantesco, e eles conseguiram. E usaram uma estratégia muito inteligente para transformar seu invento em inovação. Adianto que o relacionamento deles com os brasileiros era dos mais saudáveis e os resultados foram os melhores. O líder desses 3 estudantes era o atual Dr. John Goodnight. Ele era um jovem cientista que tinha vindo da NASA e que, por um motivo pessoal, resolvera se dedicar à estatística. Muito talentoso, precoce, e com seus 2 colegas tão competentes quanto ele, levou à frente o projeto. Foram certeiros na escolha do ambiente da aplicação da sua solução estatística computacional. Usaram a sua criação, o seu invento, no estudo do clima relacionado à agricultura dos Estados Unidos. O que eles não esperavam era um sucesso tão grande e tão repentino. Então, na esteira, o grupo de brasileiros e o Brasil beneficiaram, porque a amizade se traduziu em uso pleno dessas soluções computacionais pelos brasileiros no retorno ao Brasil. E até hoje é assim. Tudo que eles têm desenvolvido nessas mais de 4 décadas, eles dão pleno acesso aos brasileiros, resguardando as futuras relações de negócios, quando houver, é claro. Mas só em ter oportunidade de participar das atividades piloto nesse ambiente de alta tecnologia é de suma importância para qualquer sociedade. E o Brasil sempre participou desses projetos pilotos pelo motivo lá do início. A essa solução de estatística computacional eles deram o nome de SAS, Statistical Analysis System. Se transformou no gigante Instituto SAS e hoje só se fala assim, o SAS. O SAS cresceu tanto em 42 anos que hoje é considerada a mais importante ferramenta computacional de apoio à boa gestão e à boa decisão que existe. O SAS é a única autêntica plataforma de gestão integrada. É o autêntico BDA. É claro que esse é um ambiente onde ninguém fica parado. E vão surgindo soluções híbridas de BDA, o que é natural, mas o SAS mantém-se no topo. Ademais, o que a realidade tem mostrado é que só a analítica tem condições de fazer gestão integrada em ambientes de burocracia complexa, como é o caso do Ministério Público. Mas o que aconteceu com os brasileiros quando retornaram ao Brasil já como doutores? Vou fazer uma síntese. O Brasil tornou-se referência global no agronegócio.
e a Embrapa teve responsabilidade direta nesse êxito grandioso. Mas qual a contribuição da Embrapa? A virtuosa combinação de ciências agronômicas, estatística computacional e boa gestão. Ninguém vai imaginar que o Brasil tornou-se uma potência mundial do agronegócio apenas com a boa vontade das pessoas que trabalham nas lavouras e nas fazendas e dos governos. O agronegócio brasileiro não brotou como brota uma planta, nem nasceu como nasce um bezerrinho. A Exalc se tornou tão importante que hoje é referência mundial em produção acadêmica na grande área das ciências agronômicas, estatística experimental e áreas correlatas. O uso da estatística computacional já faz parte da cultura da Exalc. Além disso, a Bolsa de Mercadorias e Futuros, BMF, usa o levantamento dos preços de negociação no mercado físico em cada praça de referência para as commodities, feito pela Exalc e publicado na forma de indicador, o indicador Exalc. O indicador Exalc do boi gordo, milho, etanol e soja é o de maior destaque. O IBGE se tornou referência mundial em pesquisas. Os brasileiros nem imaginam a importância que tem o IBGE, mas o mundo desenvolvido conhece e respeita o IBGE. Que situação estranha. Mas acontece que o SAS, desde o seu nascimento, ele já tinha um propósito. Ele sempre trabalhou única e exclusivamente com análise de dados. Ele nunca fez outra coisa na vida, por isso ele se tornou o melhor. Só agora, já no início dessa década, o SAS fez pela primeira vez uma aquisição corporativa. Comprou a empresa líder na área de segurança de governos e empresas, a Menex, tornando-se assim o SAS o líder global nessa área também, além da liderança global em gestão corporativa. Mas aí as grandes empresas de hardware e software, os grandes players globais, como chamam, começaram a se mexer. Por exemplo, a IBM comprou um pacote estatístico no jargão dos estatísticos, que é o SPSS. Chamamos de pacote estatístico porque é necessária a interação contínua do estatístico e do analista de dados. Então, a aplicação está limitada à velocidade do ser humano, e não à velocidade do BDA, por exemplo. E não é só isso, o analista vai morrer de trabalhar e não vai dar conta nem de fazer um único relatório em tempo real. Mesmo sendo uma solução completa de estatística computacional, o pacote estatístico não atende aos propósitos que está sendo apresentado aqui, que é gestão integrada em tempo real. Mas a ideia da IBM e de outras empresas é pegar um pacote estatístico, existem alguns no mercado excelentes, e transformá-lo num BDA. E os investimentos são pesados, por óbvio, ou seja, os BDAs estão surgindo, porque a analítica é um mercado onde ninguém quer ficar de fora. Mas o SAS já é conhecido pelo Ministério Público, eu não estou falando nenhuma novidade. E os Ministérios Públicos que já têm o SAS podem fazer tudo o que eu vou apresentar aqui e muito mais. Acho que o Ministério Público convive com o SAS operacionalmente já há uns 5 anos. Houve uma iniciativa liderada pelo Ministério da Justiça para dotar os Ministérios Públicos, dentre outras instituições, de laboratórios de combate à lavagem de dinheiro e recuperação de ativos. Então houve o processo licitatório, o SAS venceu, não sei em qual solução específica, mas sei que era para trabalhar com dados de inteligência. E como eu falei antes, nisso o SAS é referência planetária. Uns ministérios públicos aderiram ao uso do SAS, outros não, mas tudo a seu tempo. Não sei se o seu uso está restrito a dados de inteligência ou é mais abrangente, mas o SAS é muito mais poderoso do que muitas pessoas imaginam. Eu tive a oportunidade de interagir um pouco com o SAS na faculdade somente. Quanto a estas informações, eu tenho que tê-las, porque eu sou estatístico, e o SAS profissionalmente é o sonho de todo estatístico. Mas as instituições que aderirem à analítica, elas vão optar pela solução de BDA que lhes seja mais adequada, é lógico. Eu destaco o SAS porque sou estatístico. E você pode perguntar, e a sua instituição já aderiu à analítica? Resposta, não. Quanto ao investimento no SAS, não ultrapassa 1/6 do investimento na implantação de um planejamento estratégico.
Então, qualquer Ministério Público, independente de aderir a um sistema de registro de preços, aproveitar uma promoção, pode absorver a aquisição de uma licença perpétua dessa solução. A garantia desse tipo de solução é de 5 anos e o custo-benefício é altamente favorável ao Ministério Público. Ela pode ser usada por muitos anos sem atualização. Essa é uma característica dessas soluções muito robustas. Elas sempre estão à frente do seu tempo tecnologicamente. Já falo isso para que essas coisas não fiquem no ar e para mostrar qual é a situação. Bem, o que é garantido, assegurado institucionalmente já de pano como resultado da aplicação de uma solução de analítica? Vejam bem, uma solução de analítica tem concretamente o poder de criar um ambiente estratégico. Criar um ambiente estratégico significa que as pessoas vão pensar e agir estrategicamente. O Ministério Público é uma burocracia altamente complexa e não poderia ser diferente. Então não adianta a instituição investir em ferramenta gerencial simples, limitada, de pouco alcance, que não dá conta de uma burocracia complexa. A ferramenta gerencial que não consegue dar conta do suporte à gestão da produtividade, principalmente da resolutibilidade, ela pode ser uma solução consolidada, bem aceita, gozar de credibilidade no mercado, só que não atende. Ninguém pode tirar mais do menos. Você não pode querer atuar de forma otimizada numa situação complexa com solução simples, porque não vai dar conta, simples assim. Então, para uma burocracia complexa, uma solução gerencial que dê conta da sua complexidade. A analítica tem o poder de criar um ambiente estratégico, porque o clima organizacional vai ser diferenciado. O comportamento e a ação das pessoas vai fazer a diferença virtuosamente. Porque a gente está falando de indivíduos, de singularidades. A pessoa que pensa e age estrategicamente está sempre mentalmente transitando nos níveis estratégicos. Então, independente do nível hierárquico, ele tem a capacidade de pensar e agir estrategicamente. O Dr. Vicente Falcone, brasileiro, é um consultor de empresas muito importante de renome internacional. Ele defende a escola japonesa de administração chamada de Gestão pela Qualidade Total, GQT. Dentre os livros que publicou, tem um que chama a atenção pelo título: Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia. Até sem percebermos, o que chama a atenção é o termo rotina. Rotina não tem o mesmo significado para brasileiros e japoneses. Para os japoneses, rotina tem um sentido positivo, virtuoso. Mas vamos ver do que trata o livro na prática. A estratégia corporativa no Japão não é diferente da nossa. Os níveis estratégicos, estratégico, tático e operacional, mas o que se depreende é que eles dão ênfase aos 3 níveis individualmente ao mesmo tempo, interagindo concretamente como uma via de mão dupla de fluxo contínuo em tempo real. Logicamente, respeitando a hierarquia e os níveis de segurança pertinentes, tanto da comunicação quanto da própria atividade. E no livro, a ênfase é no nível operacional. Vejamos, o ambiente corporativo japonês cria condições para que as pessoas do operacional adquiram o senso, o domínio pleno da estratégia corporativa. Ao final, o pessoal do operacional também consegue estar pensando estrategicamente, mesmo enquanto realiza o seu trabalho do dia a dia. Eles adquirem o espírito da gestão estratégica, todos. Ou seja, na escola lá deles, que nos é apresentada pelo Dr. Falcone, o profissional do operacional sabe da importância do trabalho dele. Mais que isso, ele sabe fazer boa gestão do trabalho dele. Ele é educado, é treinado para isso. Então, lhe é própria a dinâmica da visão global e da ação local. É claro que sua visão alcança com mais clareza a realidade do seu ambiente de trabalho. Então faz todo sentido ele dar sugestões para resolver as situações no seu ambiente de trabalho. E ele se esforça e faz questão de dar boas sugestões, ele se sente bem, ele se realiza como profissional, ele sabe que é importante para a empresa, na medida de sua justa contribuição. E os relatórios de gestão da qualidade e produtividade vão mostrar para ele e para todos sua contribuição para os indicadores positivos da empresa.
ele é valorizado, ele é respeitado, ele é dignificado pela empresa. Ele sabe o que é o diagnóstico e qual é o alcance do mesmo. Ele sabe da importância e da dinâmica do prognóstico. Ele usa de forma intensiva e conhece o poder do monitoramento estatístico. Ele é útil, sabe ser útil e tem consciência que a empresa sabe reconhecer o seu contributo. Ele sabe usar a análise estatística de Pareto, tanto para identificar problemas como na busca de causas para a consequente tomada de decisão quanto à melhor solução. Ele sabe girar o ciclo PDCA, ou seja, ele planeja e depois ele passa para a fase de execução, com monitoramento e controle em simultâneo, e depois avalia formalmente. Se está bom, ele vai tratar de melhorias. De qualquer modo, volta a planejar e o ciclo se repete. Então, além de conhecer e usar as outras ferramentas da qualidade. Pasmem, isso é a nível operacional. Então, o que significa rotina para eles? Significa autogestão. No caso das melhorias, só podemos falar de melhorias quando já está bom. Se não está bom, como falar de melhorias? Mas se a instituição não lida com indicadores, se não tem bússola, se está sempre numa polifurcação, sem rumo, como saber se está bom ou não? A analítica existe para dar o norte, mas se o gestor não tiver nenhuma bússola, está sem rumo, está no mesmo nível gerencial do pessoal operacional, sem cultura de gestão estratégica. Se você desconhece, pode até estar ruim ou excelente. Você desconhece. Você não tem um sistema de avaliação institucional eficiente. Então é opinioso. E para a boa gestão não vale somente a opinião. A analítica já provou que tem seu espaço decisivo no ambiente da tomada de decisão. Vamos resumir nos seguintes termos. Na GQT japonesa e na analítica, em termos de boa gestão e boa tomada de decisão, a situação que se apresenta é a mesma, sem abdicar do que lhes é próprio. O Ministério Público, no ambiente de analítica, detém tanto conhecimento, tanta informação a respeito da realidade, conhecimento consolidado, que terá a clara noção do que pode fazer e para onde está indo. Isto é, na prática, o ambiente estratégico e institucional do Ministério Público. Então, no ambiente estratégico, tudo pode ser estratégico. No caso do ambiente profissional do Japão, falamos do profissional em si. Mas todas as áreas, todas as atividades do Ministério Público podem ser estratégicas, não só o planejamento, por exemplo. Orçamento estratégico, RH estratégico, manutenção estratégica, TI estratégica e todas as atividades podem ser estratégicas. E o planejamento estratégico implantado no ambiente estratégico, o ambiente da estatística, da análise de dados, da analítica, depois de implantado em pleno funcionamento, pode concorrer ao prêmio de melhor planejamento estratégico do mundo, porque tudo que ele precisa para ser exitoso e perene vai estar lá, à disposição dele. E mais, qualquer ferramenta de gestão que queira atuar de forma eficaz num contexto complexo, ele vai precisar da analítica, de um sistema de medição eficiente. Não vale a recíproca. Independente de qualquer tipo de gestão em uso, a analítica caminha com as próprias pernas. E mais, a estatística gerencial sempre foi parceira preferencial da gestão, da qualidade, da produtividade e da resolutibilidade. Cabe aqui uma distinção muito importante. No caso do Ministério Público, quando atingir níveis de resolutibilidade aceitáveis, a produtividade esperada será alcançada naturalmente, será um plus. Porém, nos ambientes industriais e de tecnologia de natureza produtiva, a ênfase é na qualidade e a resolutibilidade é uma exigência, até por questão de sobrevivência do próprio negócio. Por exemplo, neste ano de Copa do Mundo, a produção de televisores já está vendida para distribuidores nos grandes centros do Brasil. Se atrasar a entrega, por qualquer motivo, a Copa já passou, já era. Então não há nem que se falar em resolutibilidade. Mas essa distinção não é absoluta. Existem várias situações aqui no Polo Industrial de Manaus,
de atrasos devido à logística complexa, greves, mas as partes vão absorvendo os prejuízos como podem. Todo mundo perde. Por outro lado, o Ministério Público, em casos que envolvem a própria vida das pessoas, como na área da saúde ou tragédias anunciadas, o Ministério Público se obriga a ser resolutivo. Obrigado.